Você acredita em fantasmas? Essa é uma pergunta que, à primeira vista, parece simples. Muitos diriam que não, que fantasmas são apenas invenções do folclore popular, histórias contadas para assustar crianças. Outros, no entanto, juram que há algo além, algo invisível, algo que ronda os vivos e se manifesta em momentos em que menos esperamos. Agora imagine descobrir que os filmes de terror mais famosos das últimas décadas, aqueles que lotaram em cinemas e deixaram multidões sem dormir, não nasceram apenas da mente criativa de roteiristas. Eles foram inspirados em casos reais, investigados por um casal que dedicou sua vida a confrontar o inexplicável. Hoje, vamos juntos atravessar a fronteira entre o cinema e a realidade, desvendando as histórias verdadeiras que deram origem à franquia Invocação do Mal. Prepare-se, algumas dessas histórias são ainda mais sombrias do que aquilo que Hollywood ousou mostrar. Ed e Lorraine Warren, os guardiões do sobrenatural. Antes de conhecermos cada caso, precisamos entender quem foram os responsáveis por registrá-los. Ed Warren nasceu em 1926, em Connecticut, e desde pequeno dizia sentir a presença do sobrenatural. Cresceu em um lar católico e acreditava firmemente que o mal podia se manifestar no mundo físico. Já Lorraine, nascida em 1927, tinha outro dom. Desde criança dizia ser sensitiva, capaz de perceber auras e presságios. Eles se casaram jovens em plena década de 1940 e juntos decidiram trilhar um caminho em comum. Enquanto outras famílias construíam carreiras tradicionais, os Warren mergulhavam em casas mal-assombradas, colecionando relatos que desafiavam a razão. Em 1952, fundaram a NESPRI, New England Society for Psychic Research, ou Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra. Esse se tornaria o grupo mais antigo de investigações paranormais nos Estados Unidos. Os Warren viajaram por diversos países, investigaram mais de 10 mil casos e se tornaram, ao mesmo tempo, respeitados e odiados. Para muitos fiéis, eram guerreiros espirituais enfrentando o mal invisível. Para os céticos, não passavam de oportunistas que exploravam o medo alheio. Mas uma coisa é certa, suas histórias não desapareceram. Pelo contrário, elas se transformaram em livros, documentários e, décadas depois, em uma das franquias de terror mais bem-sucedidas da história do cinema. E entre todos os objetos e casos registrados por Ed e Lorraine, havia um que se destacava tanto que até hoje permanece guardado em um cofre de vidro. Annabelle, a boneca amaldiçoada. Existe um símbolo do legado dos Warren, esse símbolo é Annabelle. Diferente da versão grotesca dos filmes, a Annabelle real era uma boneca de pano Raggedy Ann, com cabelos de lã vermelha e um rosto sorridente costurado. Quem a visse em uma prateleira jamais imaginaria o terror que carregava. Tudo começou no início dos anos 70, quando duas jovens enfermeiras, Donna e Angie, receberam a boneca como presente. No início, nada parecia fora do normal, mas com o tempo perceberam que Annabelle parecia se mover sozinha. Primeiro eram pequenas mudanças, uma perna cruzada, um braço em outra posição. Depois, a boneca começou a aparecer em cômodos diferentes, como se tivesse andado pela casa. As jovens também começaram a encontrar bilhetes estranhos escritos em pergaminho, com mensagens como "ajudem-nos" e "salvem-me". O mais perturbador era que nenhuma delas usava aquele tipo de papel em casa. Um amigo próximo, Lou, começou a sentir que algo estava errado. Ele relatou num pesadelos em que Annabelle o atacava. Pouco tempo depois, acordou com arranhões pelo corpo, marcas que, segundo ele, tinham surgido do nada. Em outro episódio, Lou disse que foi quase estrangulado pela boneca. Apavoradas, as jovens procuraram ajuda espiritual até que os Warren foram chamados. Após uma investigação, Lorraine afirmou que não se tratava do espírito de uma criança, como muitos pensavam. A boneca era apenas um canal, um objeto manipulado por uma entidade demoníaca para enganar e atrair vítimas. Os Warren levaram Annabelle para o seu museu oculto, onde permanece até hoje trancada em uma caixa de vidro, com a inscrição "Perigo, não abrir". Segundo Ed, um visitante zumbou da boneca, bateu no vidro e desafiou o espírito. Ao sair, sofreu um acidente de moto fatal. Até hoje, muitos que visitam o museu relatam sentir calafrios e uma energia opressora ao se aproximar do relicário de Annabelle. A família Perron. O caso que inspirou a Invocação do Mal 1.
O primeiro filme da franquia trouxe à tona a história real da família Perron, que se mudou em 1971 para uma fazenda antiga em Harrisville, Rhode Island. Era uma casa construída no século XVIII, cheia de história, mas, como descobriram rapidamente, também cheia de presenças indesejadas. Logo nos primeiros dias, as 5 filhas começaram a ver sombras e ouvir vozes. Objetos desapareciam, portas batiam e, durante a madrugada, barulhos inexplicáveis ecoavam pela casa. No início, pensaram que fosse apenas imaginação infantil, mas os fenômenos se intensificaram. A mãe, Carolyn Perron, passou a acordar com hematomas misteriosos. Em certos momentos, afirmava sentir como se uma força invisível estivesse tentando expulsá-la. Foi então que descobriu a história da propriedade. No século XIX, ali teria vivido Bathsheba Sherman, acusada de bruxaria após a morte suspeita de um bebê. Bathsheba teria oferecido o filho como sacrifício ao diabo. E, segundo a lenda, antes de morrer, amaldiçoou a terra, jurando atormentar todos que ousassem viver ali. Desesperados, os Perron chamaram os Warren. Lorraine disse ter visto claramente a presença de Bathsheba. Ed tentou realizar rituais, mas o resultado foi devastador. Durante uma das sessões, Carolyn teria sido possuída, lançada contra a parede e quase sufocada diante dos próprios filhos. Os Warren aconselharam a família a deixar a casa, mas, por dificuldades financeiras, eles permaneceram ali por quase 10 anos. E mesmo após a mudança, as filhas afirmam que as lembranças daquele período as perseguem até hoje. O mais inquietante é que a casa continua existindo e até os novos proprietários relatam sentir presenças estranhas. O Poltergeist de Enfield. Invocação do Mal 2. Um dos casos mais famosos dos Warren ocorreu em 1977, em Enfield, nos arredores de Londres. A família Hodgson, uma mãe solteira e 4 filhos, começou a relatar fenômenos estranhos. Móveis se moviam sozinhos, brinquedos voavam contra as paredes, objetos desapareciam e reapareciam em locais impossíveis. Mas nada foi tão assustador quanto o que aconteceu com Janet, de apenas 11 anos. Ela passou a entrar em transe, falava com uma voz grave, masculina, e dizia ser Bill Wilkins, um homem que, segundo registros, havia morrido naquela mesma casa. Gravações mostram a menina sustentando longos diálogos nessa voz sobrenatural, algo considerado impossível para alguém de sua idade e condição física. O caso ganhou manchetes internacionais. Jornalistas, vizinhos e até policiais afirmaram ter testemunhado fenômenos estranhos. Um policial chegou a relatar oficialmente que viu uma cadeira deslizar sozinha pela sala. Pesquisadores psíquicos acompanharam o caso durante meses, registrando fotos e áudios. Até hoje, parte do material continua inexplicável. Os Warren estiveram no local e afirmaram que não se tratava apenas de um espírito humano, mas de algo maligno que usava a voz de Bill como disfarce. Alguns acusaram as meninas de fraude, mas outros garantem que nem tudo poderia ter sido inventado. O caso Enfield permanece como um dos poltergeists mais bem documentados da história moderna. O Julgamento de Arne Johnson, Invocação do Mal 3. Diferente dos demais filmes, o terceiro capítulo da franquia não se baseia em uma casa mal-assombrada, mas em um crime brutal que ficou conhecido como o Julgamento do Diabo. Em 1981, Arne Cheyenne Johnson matou seu senhorio Alan Bono com uma facada no peito. Mas o que chocou a opinião pública foi sua defesa. Arne alegou que estava possuído por um demônio no momento do crime. Meses antes, o irmão de sua noiva, o pequeno David Glatzel, havia apresentado sinais de possessão. Arranhões misteriosos, ataques de fúria e visões assustadoras. Os Warren foram chamados e participaram de várias sessões de exorcismo. Durante uma delas, Arne teria desafiado a entidade, pedindo que saísse do menino e entrasse nele. Pouco tempo depois, o crime aconteceu. No tribunal, sua defesa tentou alegar inocência por posse demoníaca. Foi a primeira vez que algo assim ocorreu nos Estados Unidos. O juiz, no entanto, rejeitou a tese. Arne foi condenado por homicídio culposo, mas cumpriu apenas 5 anos de prisão. Os Warren sempre mantiveram sua versão. O crime foi resultado de uma possessão demoníaca. O caso permanece até hoje como um dos mais controversos da história judicial americana. A Freira e outras histórias conectadas. Além dos 3 filmes principais, o universo de Invocação do Mal se expandiu com histórias paralelas. A freira demoníaca, Valak, por exemplo, não aparece nos registros oficiais dos Warren,
mas sua figura foi inspirada em textos de demonologia medieval. Já a Maldição da Chorona é baseada numa lenda mexicana secular sobre uma mulher que, após afogar os filhos, passou a vagar pelas noites chorando eternamente. Embora nem todos esses spin-offs tenham ligação direta com investigações reais dos Warren, eles reforçam o mesmo tema: o medo do desconhecido e a presença constante do mal em nosso mundo, entre a realidade e a ficção. Os filmes de Invocação do Mal podem exagerar em muitos aspectos, mas as histórias que os inspiraram já eram assustadoras bastante por si só. De uma boneca trancada em vidro até famílias aterrorizadas em suas próprias casas. De poltergeists documentados a julgamentos criminais baseados em possessão. A vida dos Warren foi marcada por encontros com o inexplicável. E a grande pergunta continua sem resposta. Foram farsas bem elaboradas? Ou foram testemunhos reais de forças que não conseguimos compreender? Talvez nunca saibamos a verdade, mas uma coisa é certa: essas histórias continuam a nos lembrar que existem mistérios que desafiam a lógica. E talvez, apenas talvez, alguns segredos nunca devam ser revelados. Você gostou desse mergulho entre o cinema e a realidade? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal Mistérios e Lendas e ativar o sininho. E continue sua jornada clicando no próximo vídeo que está aparecendo aqui do lado, onde revelamos outros casos reais de assombrações que podem ser ainda mais perturbadores. Até a próxima, se tiver coragem.